Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma análise de interpretação textual e o gênero escolhido é um texto de divulgação científica. Antes de mais nada, antes da leitura, é sempre bom você perceber o seguinte: um título muitas vezes impactante chama a atenção do leitor para acompanhar o resto das informações. Então vocês têm aqui adolescentes mais altos, gordos e preguiçosos. A partir do instante que você sabe que fala sobre saúde, você já tem uma visão diferente até mesmo do título do texto. O foco são os adolescentes e são os adolescentes que não estão saudáveis, né? Então o que é que nós vamos fazer agora? A leitura, parágrafo por parágrafo, com muita atenção. Vamos lá. A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo tem sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito, observa Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, no Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que aqui no Brasil estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula, surge como marca da nova geração: a preguiça. 100% das meninas que participam do programa não praticavam nenhum esporte, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. E não é novidade que os obesos têm uma sobrevida menor. Acredita Cláudia Cozê, endocrinologista da Associação Brasileira para o Estudo de Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas, se há 5 anos os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual as doenças que viriam na velhice são parte da rotina deles. Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabetes, exemplifica Cláudia. Que é um texto de divulgação científica, é um texto em que você vai encontrar uma linguagem adaptada para um público leigo, porque se fosse um artigo científico, teria uma linguagem mais própria para esse grupo específico de cientistas, de médicos, de pessoas dessa área. Aqui você tem um texto voltado para um público leigo. Então, o assunto é saúde, mas foi escrito numa linguagem adaptada para um público geral. Nós temos aqui o discurso direto na fala de uma especialista. É comum nesse tipo de gênero textual a fala de um especialista para que esse texto ganhe a convicção do leitor. E você observa muitas vezes utilizando a expressão pesquisas mostram, pesquisas apontaram, porque realmente é o resultado de pesquisas científicas, ok? E algumas características do texto também voltam a chamar a sua atenção. Por exemplo, olha a primeira frase do texto. Além do título, gente, prestem atenção. A primeira frase diz muito a respeito do que vai ser trabalhado no decorrer do texto. Então veja que aqui ele menciona oferta de produtos industrializados e falta de tempo. Olha só, produtos industrializados prejudicam a alimentação, falta de tempo para se exercitar ou para fazer outras coisas prejudicam a saúde dos adolescentes, certo? E vejam só, pesquisas mostram que aqui no Brasil estamos exagerando no sal e no açúcar. Então, problema da alimentação excessiva de alguma coisa. E estamos comendo menos frutas e feijão. Estamos comendo menos coisas que seriam coisas boas para o organismo. Olha essa expressãozinha no começo do segundo parágrafo. Outro pecado. Observem sempre com atenção as palavras que começam o parágrafo seguinte, porque são elementos de coesão, coesão referencial. São palavras que retomam o que foi dito no parágrafo anterior. Então, quando eu digo outro pecado, a escolha dessa palavra pecado quer dizer que no parágrafo anterior já foi mencionado um pecado. E que pecado foi esse? A alimentação errada. Estamos exagerando no sal e no açúcar e estamos tomando pouco leite e comendo frutas e feijão. Então você observa, esse é um pecado da alimentação. Além do pecado da alimentação, o redator utilizou outro pecado. E esse pecado aqui, olha, depois dos 2 pontos, é a preguiça. Então já temos os 2 pecados: alimentação errada e preguiça. Então, sobre a preguiça, o que é que ele fala? 100% das meninas que participavam do programa não praticavam nenhum esporte. Então, a não prática do esporte vai levar ao sedentarismo, né? Então, nós já temos definido aí o que torna os adolescentes gordos
e preguiçosos. Alto porque eles vão crescer, mas crescem gordos e crescem preguiçosos, certo? Você provavelmente, agora veja no terceiro parágrafo, como ele utilizou o argumento para convencer o leitor, né? Ele utiliza o pronome você. Pode, professor? Pode, porque esse aqui não é um texto de opinião. Esse é um texto que chama a atenção do leitor para um caso de saúde. Então, você provavelmente já sabe quais são as consequências da rotina sedentária e cheia de gordura. Tenta convencer o leitor de que as informações são verdadeiras, né? E para que esse convencimento, para que essa persuasão não tenha nenhuma dúvida, entra a palavra da especialista. Olha só, os obesos têm uma sobrevida menor, certo? Então é mais perigoso para eles. E vejam também aqui, no finalzinho, os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabetes. Ok, pessoal? Pronto, então nós temos um texto de divulgação científica, uma linguagem simples, presença do discurso alheio, no caso de um discurso de um especialista. Não foi utilizado nesse texto aqui palavras de difícil compreensão, porque é voltada para um público geral. E agora a gente vai analisar pelo nosso conhecimento as questões. Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto indicam que a física somada a uma alimentação nutricional desequilibrada constitui fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. Então vamos lá. De acordo com o texto, primeiro, sobre as relações entre os hábitos da população adolescente, o que é que isso indica? Falta de atividade física somada a uma alimentação nutricional desequilibrada. Gente, o texto fala sobre falta de atividade física? Sim. Preguiça, ninguém praticava esporte, né? A alimentação desequilibrada, exagero no sal e no açúcar, tomar pouco leite e comer menos fruta e feijão. Deixa eu fazer uma observação que é fundamental para vocês. Quando vocês forem ao texto fazer a leitura, não parem na primeira leitura. Tem aí uma aulazinha no card que fala sobre como você deve proceder com a leitura do texto. Então, nessa segunda leitura, você pode destacar esses elementos que eu acabei de mostrar aqui, ó. Porque isso ajuda você a retomar o texto sem precisar ler tudo. Por enquanto, essa letra A traz informações verdadeiras, né? Tudo indica que seja ela, mas nunca subestime uma questão. Analise todas. Então, letra B. A diminuição do consumo de alimentos, fonte de carboidratos, combinada com o consumo real, combinada com o consumo de alimentos ricos em proteínas, contribuíram para o aumento da obesidade entre os adolescentes. Então a gente observa que a informação aqui está errada, porque, na verdade, a obesidade deveria ser diminuída quando houvesse um aumento do consumo de alimentos próprios, né, de carboidratos, e alimentos ricos em proteínas. Isso não vai causar o aumento da obesidade. Muito pelo contrário, né? Nem deveria ter, ou diminuiria, né? Mas aumentar jamais. Então vamos agora à letra C. A maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares, o que prejudica o equilíbrio metabólico. Tem tornado o quê, pessoal? Tornado escasso? Muito pelo contrário, né? A maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta tem tornado excesso, né? E não escasso, mas tem gerado consumo excessivo de sais e açúcares, o que prejudica o equilíbrio metabólico. Jamais o excesso de açúcares vai prejudicar o equilíbrio metabólico, né? Mas sim a escassez, né? Tem tornado escasso. Não, tem tornado é o excesso. Então a letra C não é correta. Letra D. A ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de alimentação, enquanto que na população adulta os fatores hereditários são preponderantes. Bom, aqui no texto não menciona a questão da população adulta, né? Fala dos adolescentes, certo? Não fala nada em relação à vida adulta. Ok, pessoal? Então vamos agora para a letra E, que diz o seguinte: a prática regular de atividade física é um fator de controle da diabetes entre a população adolescente. É um fator de controle.
por provocar um constante aumento da pressão arterial sistólica. Ora, se não fosse esse finalzinho aqui, se você for muito apressado e não ler o finalzinho, você tende a marcar como correta. Mas provocar um aumento da pressão, prática regular de atividade física para controlar diabetes vai provocar aumento de pressão? Então há uma incoerência nessa informação aí, ok? Portanto, pela análise que a gente fez, a gente vai considerar como alternativa correta a letra A. Certo, turma? Então, por hoje é só e eu espero que vocês tenham aprendido e gostado da aula. A gente se vê na próxima. Tchau!